Parem e pensem no desafio que é tratar os pacientes mais frágeis que existem, os recém-nascidos prematuros. Hoje a gente vai mergulhar em uma inovação minúscula, quase invisível, mas que se tornou uma verdadeira linha da vida para eles. O que a gente está vendo aqui é um momento de pura delicadeza, de pura precisão. Isso é uma unidade de terapia intensiva neonatal, a famosa UTIN. É um lugar onde cada movimento, cada procedimento exige uma habilidade que é, nossa, extraordinária. Para a gente entender de verdade por que essa tecnologia é tão importante, a gente precisa primeiro entrar nesse universo da UTI e enxergar o tamanho do problema que precisava ser resolvido. Essa é a pergunta de $1 milhão. É a questão que as equipes médicas enfrentam todos os dias. E por muito, muito tempo, a resposta para isso foi incrivelmente difícil. E, para ser sincero, bem dolorosa. Olha só que paradoxo. Graças aos avanços da medicina, a chance de sobrevivência de bebês prematuros extremos aumentou demais. Mas isso criou um desafio gigantesco. Como é que se administra remédios e nutrição sem parar para eles? As veias desses bebês são fininhas, como um fio de cabelo, super frágeis. O jeito tradicional significava picada atrás de picada de agulha, o que causava muita dor, muito estresse e ainda corria o risco de machucar essas veias tão delicadas. Então, como é que a ciência foi atrás de um jeito melhor, um jeito mais humano, de cuidar desses pequenos? Foi uma jornada e tanto, viu? Uma verdadeira história de inovação. E que jornada fascinante. Começa lá no fim do século XIX com a criação das primeiras UTIs. Aí, décadas depois, em 1929, vem a ideia que mudou tudo. Usar uma veia pequena, lá no braço, para conseguir chegar numa veia grande, pertinho do coração. Durante a Segunda Guerra, a enfermagem ganhou um papel fundamental na terapia intravenosa. E aí, finalmente, em 1973, todas essas peças do quebra-cabeça se juntam e o PICC é usado pela primeira vez num bebê. Certo. Depois de toda essa história, o que é exatamente essa solução tão simples e, ao mesmo tempo, tão elegante? O nome parece complicado, né? Catéter central de inserção periférica. Mas a ideia por trás é simplesmente genial. Periférica, porque ele entra por uma veia longe do centro do corpo, tipo no braço. E central, porque a pontinha dele vai até uma veia calibrosa, central. Ou seja, é um acesso direto ao sistema circulatório principal, mas com ponto de entrada super discreto. A analogia é perfeita. Pensa assim. Em vez de ficar usando estradinhas de terra frágeis que estragam fácil, que seriam as veias pequenas, o PICC cria uma supervia expressa. Uma rodovia segura, duradoura, que vai direto para o coração do sistema. E o processo em si é de uma beleza impressionante. A inserção inicial é o único momento mais invasivo. Depois que ele está lá dentro, o catéter é guiado com todo cuidado até a posição certinha. E uma vez instalado, pronto. Ele pode ficar ali pelo tempo que for preciso, acabando com aquela necessidade de ficar procurando veia e furando o bebê de novo e de novo. E o impacto disso na vida desses bebês é simplesmente transformador. A diferença que isso faz é uma coisa de outro mundo. Agora, olhem bem para esse contraste. É aqui que a gente entende o tamanho da revolução. De um lado, a realidade de antes. Dor, estresse, veias machucadas e aquela angústia de ter que achar um novo acesso a toda hora. Do outro, com o PICC, a gente tem um procedimento único, muito menos estressante, que protege a saúde vascular do bebê e dá uma solução confiável por muito tempo. A diferença na experiência do paciente é brutal. E essa citação da fonte original, nossa, ela resume tudo. O objetivo não é só técnico, sabe? É profundamente humano. É sobre diminuir ao máximo o sofrimento dos pacientes mais indefesos que a gente tem. E o resultado tá aqui, de um jeito que não deixa dúvida. As barras altas mostram os vários eventos traumáticos de antes. Com o PICC, tudo isso é trocado por um único procedimento, o que reduz drasticamente o trauma e o estresse para o bebê. Mas atenção, é muito importante a gente entender que o PICC não é só o aparelho, é também sobre a habilidade incrível do profissional que utiliza. A inserção é um procedimento de altíssima complexidade. Aqui no Brasil, essa é uma competência técnica do enfermeiro, que precisa de uma certificação específica para isso. Esses profissionais são a peça-chave para o sucesso e para a segurança de todo o processo. No final, tudo isso que a gente viu nos leva a uma ideia muito maior, que vai além do procedimento, o cuidado humanizado. Porque, no fim das contas, o PICC é muito mais que um tubinho de silicone. Ele é o símbolo perfeito da união entre a mais alta tecnologia e o cuidado humano. Ele mostra que o objetivo da medicina não é só curar, mas também confortar, proteger e cuidar. E toda essa análise nos deixa com uma reflexão final, né? O catéter PICC mostra na prática como a inovação pode sim reduzir o sofrimento. A grande questão que fica é em que outras áreas a gente pode aplicar essa mesma filosofia para criar um futuro em que a tecnologia sirva, antes de mais nada, a nossa própria humanidade.